Museu de Microbiologia. A. Observar, identificar, anotar os tipos de seres vivos vistos no microscópio. Descrever algumas das suas características. Antenas, locomoção, formato do corpo, etc. Mosquito da dengue. Pequenos e fins, com listras brancas, possui 6 patas, com um par de asas e antenas. Carrapato. Possui um corpo oval ou em formato de gato e podem variar de tamanhos. Tem 8 patas e fazem parte da classe dos aracnídeos. Piolhos. Os piolhos têm 6 pernas finas, fortes e possuem um par de antenas que ajudam na locomoção. E possuem cerca de 3 centímetros de comprimento, possuindo a cor cinza ou marrom. D. Escolha um cientista, fotografe seu busto e relate sua contribuição para a ciência. Médico e sanitarista. Metal Brasil foi um dos primeiros pesquisadores de toxinologia nas Américas, de medicina experimental no Brasil. Olá, eu sou o Pedro e eu vou falar as 2 perguntas do Museu Biológico. A primeira pergunta é como identificar uma cobra peçonhenta. Existem regras? Quais? Sim, temos como identificar. No Brasil, por exemplo, toda cobra com peçonha tem um orifício entre os olhos e o nariz, que se chama fosseta loreal. Outra forma também é a presença de algum mecanismo para injetar veneno em suas presas. A segunda pergunta é como diferenciar uma coral verdadeira para uma falsa. Existem regras? Quais? Sim, conseguimos identificar. Para descobrirmos se uma coral verdadeira ou é uma falsa, temos que observar seus anéis, sendo que a verdadeira tem seus anéis completos, e a falsa não. E ainda na cabeça, os anéis da verdadeira têm as cores branca, vermelho e preto, já na falsa, só há anéis preto. E a peçonha, que só a coral verdadeira. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou responder as perguntas do Museu Histórico. Façam anotações das informações que vocês obtiveram neste museu, como, por exemplo, contextos históricos relacionados às exposições e aos objetos presentes. No museu, logo quando entramos, podemos observar vários utensílios que foram utilizados na produção dos soros, ou podemos ver até mesmo os frascos de diferentes épocas. O soro tem uma história muito interessante, que se deu origem graças ao Instituto Butantan, que durante a peste bubônica ou peste negra fizeram diversas pesquisas para que a doença não afetasse mais ninguém. As pesquisas foram evoluindo em diversas áreas e junto com elas o orçamento destinado ao Instituto também. Vale ressaltar que logo o Instituto foi conhecido mundialmente. Mas, infelizmente, no dia 15 de maio de 2010 houve um grave incêndio no museu. O fogo se alastrou rapidamente, assim queimando a maior coleção de serpentes do mundo. O acervo continha mais de 100 anos de pesquisas. Contava com 85 mil exemplares de cobras, 450 mil espécimes de aranhas e escorpiões, algumas ainda não classificadas pelos biólogos. Havia muitos animais de espécies raras e extintas. Como foi citado antes, o Butantan produz diversos tipos de vacina, e dentre elas as seguintes estão inclusas: vacina influenza sazonal trivalente, vacina absorvida hepatite A, vacina absorvida hepatite B e a vacina papilomavírus humano tipo 6, 11, 16 e 18. O Butantan também teve participação na criação de uma das vacinas contra o coronavírus, a Coronavac, juntamente com uma biofarmacêutica chinesa. A fase de testes ocorreu na China, mas a vacina foi produzida no Butantan. B. Escrever a importância histórica e científica do pesquisador Vital Brasil e da criação do Instituto Butantan. Sem o Vital Brasil, que quis aprofundar as pesquisas do Instituto, o soro poderia ter demorado muito mais para ser criado, causando assim muitas mais mortes. Então, esses acontecimentos são importantes pelo fato de que as mortes diminuíram por causa do soro e porque tais pesquisas romperam paradigmas e contribuíram à inovação de conceitos e práticas nas ciências médicas e biológicas. No Serpentário, Sucuri. A Sucuri, conhecida também como Mãe d'Água, é personagem de muitas histórias populares. Nessas histórias se apresentam entidades protetoras dos rios e de tesouros escondidos no fundo dessas águas, algumas vezes representada com poderes mágicos. A fama dessa serpente chegou até Hollywood com o filme Anaconda em 1997, alcançando 6 metros ou mais de comprimento, muito embora seus indivíduos adultos, em média, alcancem em torno de 3 ou 4 metros. Uma sucuri pode viver com tranquilidade por até 30 anos. Ela se alimenta de anfíbios e répteis, como jacarés, tartarugas e peixes, e mamíferos, como capivaras e até mesmo onças. São encontradas em áreas que inundam anualmente, como a região do Pantanal no Brasil. Vivem perto de córregos, rios e lagos. Relação do museu e o espaço em que está inserido. A relação do museu e com o espaço é que eles se encontram uma aproximação geográfica, que integra o museu, a natureza, a vegetação e o clima, e com isso ajuda nas suas realizações de vacinas sobre a fauna e a flora. E se olharmos ao redor do museu, vemos que lá não é um lugar muito povoado e nem muito com muitas pessoas, tanto que lá você não é um lugar que você pode pedir um ônibus, por exemplo. Você tem que ir para outro lugar. Qual a principal atividade do Museu Butantan? Sua principal atividade é a criação de soros e vacinas contra doenças, e também para a realização de pesquisas para vacinas, etc. Ela também mostra a exposição de animais, como cobras, lagartos e aranhas, entre outros também. E mostra também como lidar contra o seu veneno, mostra como o Museu Histórico mostra a sua história do Museu Butantan, e mostra também em que lugares ele fica no Brasil. Qual a diferença entre soro e vacina?
A vacina, quando ela é injetada no nosso corpo, ela serve para criar anticorpos, ou seja, é uma medicação para longo prazo. Já o soro, ele já tem os anticorpos prontos. Ele é mais alto para situações de emergência. Um exemplo, caso você esteja andando numa floresta e uma cobra venenosa te pique, você pode até dar a vacina, só que vai demorar dias para o seu anticorpo, para seu corpo criar anticorpos. Já o soro é de imediato, ele vai colocar o soro em você, já com anticorpos, para tentar deter o veneno da cobra. Analisando a tabela que a professora nos mandou, conseguimos ver que o nosso tema é o índice de cobertura vacinal de crianças até 5 meses, por imunobiológico na região sudeste, da fonte Nescofan, FM, UFMG, a partir dos dados. Em 2020, conseguimos ver uma redução no índice em todas as vacinas. Isso ocorreu, grande parte, por conta da pandemia do vírus da Covid-19. O negacionismo aumentou muito por conta do medo de tomar a vacina do Covid e, consequentemente, todas as vacinas foram afetadas juntas. E também as pessoas tinham medo de tomar vacina e sair na rua e pegar o Covid. Por isso, abaixou tanto o índice de todas as vacinas. Analisando a tabela, conseguimos ver também as metas preconizadas. Percebemos que o BCG não atingiu suas metas no ano de 16 e 20. A rotavírus humanos não atingiu no ano de 2010, 2017, 2019 e 2020. E a febre amarela não atingiu em muitos anos. 2010, 12, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Também apresentamos um gráfico com o índice de cobertura vacinal contra a poliomielite dos anos 2010 a 2020. Analisando esse gráfico, conseguimos perceber que os piores anos foram 2016, 2017, 2019 e 2020. Os outros anos cumpriram a sua meta, batendo mais de 90% do seu índice. Qual a distribuição geográfica das serpentes e aranhas escolhidas? Uma das serpentes escolhidas foi a serpente cipó. Essas serpentes são encontradas principalmente nas regiões tropicais da América do Sul, incluindo a floresta amazônica e outras áreas de floresta tropical. Outra é a serpente coral. As cobras corais são encontradas em várias partes do mundo,